Olá pessoal, bem-vindos a mais um 5 Minutes PM Podcast. Bem, essa semana eu vou falar um pouco para vocês sobre análise PERT. A análise PERT foi ao longo do tempo muito polêmica, porque ela foi confundida com os diagramas de rede, né? Muita gente falava em fazer rede PERT. Na verdade, PERT é uma programação matemática chamada de Program Evaluation and Review Technique, onde, ao invés de tratarmos a duração de uma determinada tarefa dentro do nosso projeto a partir de um único número, nós tratamos essa duração a partir de 3 números, partindo de um cenário otimista, um cenário esperado e um cenário pessimista. Ou seja, a duração otimista significa aquela melhor duração, a duração que você faz quando tudo naquela atividade dá certo, quando você tem ali todo o cenário perfeito para aquela atividade. O pessimista é o quê? É o cenário oposto, ou seja, é o seu pior caso. Ou seja, imaginando que tudo de ruim puder acontecer, o seu pessimista, a sua duração pessimista vai ser essa duração dentro desse cenário. E a esperada é o quê? É aquela duração em que, se você fizer 100 vezes, 90% das vezes, 90 vezes, você vai o quê? Chegar naquela duração. E aí, a análise PERT, a análise clássica, ela dá um peso 1 para otimista, 4 para esperada e 1 para pessimista. Então, a duração passa a ser otimista mais 4 vezes a esperada mais a pessimista dividido por 6. Então, imaginem, por exemplo, eu tenho lá uma duração otimista de 10 minutos, uma duração pessimista de 30 minutos, uma duração esperada de 20 minutos. Então, fica 10 mais 4 vezes 20, mais 30 dividido por 6, que vai dar 20. Né? Aí, no caso, ficou bastante equilibrado, porque otimista e pessimista têm a mesma diferença se comparada com a esperada. Bem, a partir daí, então, eu vou ter uma duração, que vai ser uma distribuição triangular desses 3 pontos, otimista, esperado e pessimista. A partir daí, eu calculo o desvio padrão. O desvio padrão nada mais é do que a duração pessimista menos a otimista dividido por 6. E a partir desse momento, eu tenho uma duração e um desvio padrão. Bem, fazendo isso para todas as tarefas do projeto, vocês concordam comigo que eu vou ter o quê? Uma duração calculada para todas as atividades e vou ter também um desvio padrão de todas as atividades. Bem, imediatamente eu calculo o caminho crítico e pego o desvio padrão das atividades do caminho crítico e eles é que vão ser a base da minha análise PERT, ou seja, dessa estatística. O que eu faço então? A partir do momento que eu estou com os desvios padrão de todas as tarefas do caminho crítico, eu vou elevar esse desvio padrão ao quadrado para encontrar a variância. Por quê? Porque, na verdade, o desvio padrão do projeto não pode ser considerado a soma do desvio padrão das atividades. Por quê? Porque existe um teorema chamado teorema central do limite que diz que desvio padrão não pode ser somado. O que pode ser somado é variância. Então, o que eu faço? Eu pego o desvio padrão de cada uma dessas atividades, elevo ao quadrado e encontro a variância. Somo esses valores que eu encontrei, porque a variância eu posso somar, e tiro a raiz quadrada. Então, é um processo o quê? Pessimista menos otimista dividido por 6, eleva ao quadrado. As que forem do caminho crítico eu somo, tiro a raiz e acho o desvio padrão do projeto. A partir do momento que eu tenho o desvio padrão, eu estou então transformando aquele meu projeto que tinha uma distribuição entre otimista, pessimista e esperada, numa distribuição normal na curva de Gauss, onde a duração esperada para o projeto vai ser aquele ponto central. E nós vamos somando e subtraindo desvios padrão, para quê? Para achar limites. Então, por exemplo, se eu pegar o número 1,282, multiplicar pelo desvio padrão e somar ao valor médio, eu vou ter uma probabilidade de 90% de que o valor seja menor do que aquele valor. Então eu consigo dar uma percepção estatística para o meu processo. Então, ou seja, ao invés de eu chegar e falar meu projeto dura 10 dias, eu vou conseguir falar, olha, existe 90% de chance do meu projeto durar menos de 12 dias ou menos de 15 dias. Isso é uma interação bastante simples e bastante clara. Não é bastante simples, é lógico que é um desafio para mim num podcast tentar explicar esse conceito, né, sem conseguir visualmente estar mostrando para vocês, mas resumindo de uma forma clássica. Dou 3 durações, otimista, pessimista e esperada, ou seja, o melhor caso, pior caso e o caso mais comum.
A partir daí, pego otimista mais 4 vezes a esperada mais a pessimista, divido por 6. Pego agora a pessimista menos a otimista, divido também por 6. Com isso, eu vou ter a duração e o desvio padrão. Eleva esse desvio padrão ao quadrado, aí eu vou ter a variância. Somo isso para as atividades críticas, tiro a raiz, eu vou ter o desvio padrão do projeto. Se eu quiser 90% de confiança, eu simplesmente somo 1,282 desvio padrão. Se eu quiser 95% de certeza, 1,645. Se eu quiser 99% de certeza, 2,325. Então, com isso, eu consigo dar uma estatística ao meu projeto, né? Inclusive, o próprio Microsoft Excel faz isso, né, para qualquer tipo de percentual, usando a função normdist e norminv em português, né, no Excel em português. E o Project também faz boa parte desses cálculos envolvendo a análise PERT. Dar um pouco mais de qualidade aos prazos do seu projeto. Bem, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês nessa semana. Um abraço a todos e até a próxima semana.